alvo, então, para nossa intercessão nesses próximos 15 dias. No passado era o Conselho Tutelar, né? Agora a gente vai migrar, então, para a Polícia Militar. Aí os irmãos anotam aí, depois a Júlia posta lá. Muitos irmãos não puderam participar, então eles precisam também ficar avisados. Então, que o próximo alvo, então, vai ser a Polícia Militar, nos próximos 15 dias. Sextas-feiras, visita nos hospitais, tem sido uma bênção aí, né? Amanhã alguns irmãos vão dar testemunhos, né? Sobre essa semana que passou, né? E quartas-feiras, as nossa seminário, né? Que veio bem ao encontro, assim, testificou, né? O ministro da palavra falou na quinta passada, e no culto de Cachoeira do Sul também houve esse comentário. No culto mundial, o Sérgio comentou também que vai haver de volta, né, os momentos de ensino na casa do Senhor, né? E graças a Deus testificou, porque nós já estávamos, então, nós estamos indo para a sexta ministração, e a gente estou orando ao Senhor para a gente, então, dar esse segmento, né, nas quartas-feiras. Então vai ser a quarta-feira do ensino, né, onde a gente vai ter ensinos desde o início do movimento da igreja, né, para a gente recapitular, refrescar a memória e também ajudar os novinhos que vão vir também, e vai vir em nome de Jesus, né? E lembrando que dia 24 de 10, nosso micro-regional região 5, né, vamos dar tempo aí de se organizar todos, né, irmãos? Em nome de Jesus, vamos levar mais uma vez aí um ônibus, um micro-ônibus, né? E nós estamos mês 8, ainda falta praticamente 2 meses aí, então dá tempo de a gente se organizar, convidar pessoas, né, e se organizar financeiramente para que todos possamos ir também em nome de Jesus, né? E amanhã, né, nosso culto, amanhã Dumara não vai ter aí, né, Dumara? Nosso culto de comunhão, vamos ter aí a visita do pastor Cleider e a família, vai ser um agito só, né? Eles já estão aqui, já chegaram aqui. E ele já está agitando já, né? Já tem o vento agitando já. Mas amém. Então participa aí no virtual mesmo, né? Em nome de Jesus. E irmãos, então hoje nós vamos falar aqui, né? Sobre nesta reunião aí, retomando aí, né? O ministro tem falado nas últimas mensagens que nós vamos ter que mexer de alguma forma aí, fomentar os grupos familiares, né? Então a gente também vai estar ajudando, e já há muitos anos aí estamos fazendo esse trabalho, né? Mas vamos estar de forma mais presente aí, trazendo mensagens voltadas mais para a questão de como colocar em prática essa estrutura que é o grupo familiar. E hoje nós vamos falar sobre as 2 funções do grupo familiar, até foi o tema de quinta-feira passada agora, né? No Direto ao Ponto, que foi falado sobre isso aí, as 2 funções do grupo familiar. A gente já sabe que é gerar e cuidar, né, irmãos? Mas vamos ver hoje o porquê que não está acontecendo, não está fluindo, né, o gerar e o cuidar nos grupos familiares, né? Vamos abrir lá em Lucas capítulo 9, no versículo 14, né? Nós lemos aqui com os irmãos que estavam ali cerca de 5.000 homens, né? E então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Então, nós já recebemos mensagens no passado que a igreja é do tamanho da cidade. Então, nós temos 35.000 pessoas aqui nesta cidade, né? Que elas precisam, a maioria delas serem geradas, né? Já grande parte é gerada já pelo Evangelho da Graça, graças a Deus, já são batizados, né? Mas muitas delas precisam ser geradas, e aquelas que já são geradas, elas devem ser cuidadas. E esse cuidado, né, irmãos, e o gerar, isso sempre acontece, né, nesse pequeno rebanho, no grupo familiar. É uma direção ministerial, é uma direção do Espírito. Jesus Cristo nos ensina aqui no Evangelho de Lucas, como também nos demais evangélicos, né, que é muito eficaz quando há uma reunião, né, com um pequeno grupo, e ali eles recebem, né, o cuidado pastoral, que é através do representante e despenseiro de Cristo ali, representado pelo líder do grupo familiar, né? Então, aqui nós lemos aqui, né, no Lucas capítulo 9, verso 14,
que tinha então um número de pessoas ali, que foi Deus que preparou aquelas pessoas para serem então administradas, organizadas, né, alimentadas, né, pelo grupo familiar. Então aqui diz no versículo 14 que essas pessoas estavam ali e Jesus não disse para essas pessoas fazerem grupos de 50, não. Jesus dirigiu os discípulos para os discípulos então organizar em grupos de 50. Quem são os discípulos? Eram os 12. O que representa os 12? É a igreja local, né, irmãos? A igreja local é composta desses 12. Então, no livro Igreja na Casa e no Rebanho Curado também fala, né, sobre grupos de 12 e grupos de, no máximo, 50. Grupos de 12, por que essa diferença de 12 e de 50? Os grupos de 12 são aqueles que realmente têm um perfil para gerar e edificar e cuidar as pessoas. São aqueles que têm mais intimidade com o Cristo. São aqueles que são de linha de frente. São aqueles que foram chamados primeiro, Deus quebrantou primeiro, Deus tratou primeiro, Deus se revelou primeiro. Então, lembra dos 12 discípulos? Jesus se manifestou primeiro para aqueles 12, ensinou, chamou, falou sobre parábolas, sobre as profundidades de Deus. E aí, então, agora, Deus tinha colocado nas mãos de Jesus uma estrutura, que é a igreja. Hoje, você que está vindo primeiro na casa do Senhor, que já está quase 10 anos aqui com a gente, né? Todos esses irmãos mais antigos aqui, que já estão liderando o grupo familiar, esses são um grupo de 12. São aqueles que Deus está abrindo muita profundidade da palavra. Deus está abrindo os mistérios, aquilo que até outrora estava em oculto. Deus está assim se manifestando através da oração, através do compartilhar, através das lutas, das experiências ali. Deus está se apresentando. Que somos nós, a Igreja de Jesus na cidade, tá? Que você faz parte desse movimento. É os 12. Então Deus trabalha os 12 primeiro e agora Deus pode usar os 12. Então Deus trabalhou durante esses anos todos, cada um de nós. Eu até comentei com a Geise, né? Nós estávamos falando aí de um episódio de uma outra irmã, que ela não está firme no Senhor, mas ela está gatinhando e pede oração, enfim, às vezes vai no grupo da Geise e tal. E aí a gente estava compartilhando, né? Que Deus tem cuidado de nós, gente. Pode observar. Claro que nós temos lutas. Temos desafios, temos, mas eu vejo a mão protetora divina sobre nossas vidas. Então nós somos aqueles que Deus chamou primeiro os 12, Deus tratou, trabalhou, e agora Deus vai usar, daqui a pouquinho os irmãos vão ver, vai romper algo sobrenatural, né, através da igreja em Ouro Fino, em nome de Jesus, né? A nossa parte é essa, é perseverar e se consagrar e naquilo que Deus nos dá força, gerar e cuidar, né, instruir as pessoas, mas daqui a pouco, né, Deus vai fazer um grande rompimento na igreja de Jesus, amém? Nos 12. Então, qual a instrução para a igreja local? Qual a instrução que Deus deu aqui através de Jesus Cristo, no versículo 14 de Lucas 9, para os discípulos? Olha só. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar em grupos de 50. Então, irmãos, nós não podemos perder esse foco, que cada um de nós, que somos líderes de grupos familiares, que estamos compondo a igreja estrutural, né, que é consagração, gerar, cuidar, contribuir, que é esse osso, né, que é a estrutura inicial, nós não podemos nunca perder essa referência, que o nosso foco é sempre conduzir os novinhos para os grupos familiares e apacentar nos grupos familiares, dar terapia nos grupos familiares, dar discipulado nos grupos familiares, alimentar o pequeno rebanho nos grupos familiares. Às vezes, muitas vezes, a gente consegue fazer isso presencial, mas quando tu vê que o grupo não está ainda rompendo no presencial, irmãos, pega o WhatsApp e mande o link para todos os teus contatos e começa a formar um grupo familiar virtual, híbrido. Porque o nosso cerne não pode sair da nossa mente, que o Senhor está instruindo nós como igreja a conduzir
todo o povo ourofinense para grupos familiares, para pequenos grupos, para ali então instruir eles, né? Aqui nós podemos observar que no versículo 15, eles atenderam acomodando a todos. Olha só, então a igreja local, os discípulos, os 12, esse grupo os 12 eram o grupo familiar de Jesus, para vocês entenderem. Aqueles mais íntimos, Jesus chegou e apacentou, gerou eles e apacentou. Deu discipulado, deu terapia para os 12, cuidou dos 12. Eu e você precisamos fazer essa réplica para todos aqueles que nós contatamos durante o dia. Nós temos que, de alguma forma, conduzir eles para um grupo familiar, ou virtual, ou híbrido, ou presencial. E aqui no versículo 15, de pronto os discípulos, a igreja, a estrutura, atendeu a todos e começou a acomodar a todos. Então eles começaram a acomodar. Então são vários, eram 5.000 pessoas, então deu quantos grupos familiares? De 50? 1.000 grupos familiares de 50. Não, 100 grupos, né? 100 grupos familiares de 50, eram 5.000 pessoas, 100 grupos familiares de 50. Então, viu, no primeiro movimento ali, que a estrutura obedeceu à direção profética de Jesus, já abriu 100 grupos familiares. E eles foram alimentados, foram apacentados, foram cuidados, foram orientados, foram dirigidos. Amém? Olha só, versículo 16. E tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Veja só que Jesus não foi direto no grupo familiar lá. Jesus usou os discípulos. Então Jesus usa você para alimentar esse pequeno rebanho lá que é o grupo familiar. Deus quer usar. Deus não precisaria, mas Ele quer, está no plano dele. Ele quer usar a estrutura da igreja local, Ele quer usar os 12 discípulos, Ele quer usar o grupo familiar de Jesus, né, que são aqueles mais íntimos com Cristo. Né? Deus quer usar cada um de nós para atender esse necessitado com esse alimento espiritual. Entenda, Jesus Cristo pegou 2 itens para alimentar aqueles 5.000 pessoas através da estrutura chamada 12 discípulos, chamada o grupo familiar de Jesus, chamado igreja. Tá? Isso quer dizer a mesma coisa, os 12 discípulos. Tá? O que ele usou? Ele usou peixe e usou pão. Olha só que interessante. Pão tem vida? Não, pão é uma semente, né? Orgânica, é um trigo, que é moído, que é tratado, que é plantado, que é uma vida vegetal. E pegou peixe, que é uma vida animal, que respira, que tem órgãos internos, que tem expressão. E ele multiplicou e deu para aqueles 5.000. Então o que representa? Quando o grupo familiar está na visão do Senhor, o Senhor multiplica o pão, que é o alimento natural, e multiplica o peixe. O peixe são as almas, né? Representa as almas do Senhor. Então Deus vai multiplicar o grupo familiar. Ovelha vai gerando outras ovelhas. Uma alma vai gerando outra alma. Mas quando o Senhor vê que não está de forma estrutural ainda, organizada na mente do discípulo, na mente da igreja, na mente de cada um de nós, o Senhor fica meio travado, sabe, para multiplicar, porque se multiplicar alma naquele grupo familiar, aqueles peixes não vão ter comida, não vão ter pão e vão se perder e vai virar um clube social. Então, nós que somos os discípulos de Jesus, que somos representando esses 12 aqui, que fomos os primeiros que Deus chamou aqui na cidade de Ouro Fino, nós não podemos nunca esquecer de como Jesus ganha pessoas numa cidade e de como Jesus alimenta as pessoas numa cidade. É através do grupo familiar. Lembra que uma mensagem no passado aqui, a gente compartilhou que cada um de nós é um grupo familiar.
que nós somos a casa de Deus. A casa de Deus é grupo familiar. Nós, aonde você estiver, você é um grupo familiar que você tem que estar de olho naquelas pessoas que te rodeiam. E elas vão chegar em você, vão pedir oração, vão estar com problema. Irmãos, tudo certo, podemos orar, mas nós precisamos alimentar elas, conduzir elas para o grupo familiar. Já agarra o contato dela, já agarra ela pelo braço e leva para o grupo familiar mais perto da casa dela. E você vai ter que ir junto, muitas vezes, assim, até ela se firmar. E se ela não conseguir presencial, vou te mandar o link, tu vai participar do meu grupo virtual. E ela vai se alimentar. E ela vai crescer em vida, e daqui um pouco ela vai se tornar mais um grupo familiar. Entende? Então, claro, irmãos, isso é um desafio, assim, não é fácil. Para nós ter êxito e vitória no gerar e no cuidar, é uma coisa assim que há anos é comentado pelo Ministério da Palavra, e a gente também rega aqui, que a gente já sabe, mas nós temos uma dificuldade muito grande. E eu vou aqui falar mais uma vez através de um personagem bíblico. Lembra lá de Zaqueu, no livro de Lucas? Zaqueu, vamos abrir lá, Lucas, para você ver assim, ó, o que aconteceu com esse grupo familiar. Lucas 19, abre lá. Versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então, Jesus Cristo, irmãos, era o grupo familiar. Aonde ele passava, ele estava de olho em outra casa para fazer ali a sua reunião. E ele estava entrando numa cidade e atravessou aquela cidade. E ele estava com certeza olhando. Aonde é que eu vou levar comida espiritual para ajudar uma pessoa? Isso era o foco de Jesus. Ele era a igreja de Deus na terra, ele era o grupo familiar desta igreja, e aonde ele ia, ele abria grupo familiar. Olha só, versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Então, Jesus já estava de olho nele. É esse que vai me hospedar e eu vou abrir um grupo familiar na casa dele. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, esse homem tinha muitos obstáculos para poder se tornar grupo familiar. Como eu e você, nós temos muitos obstáculos para verdadeiramente, irmãos, ser o grupo familiar. A gente, de forma estrutural, tem lá uma vez por semana um encontro lá na casa, na tua casa, né? Cada um tem o dia da semana e o teu grupo familiar na tua casa. Isso é uma maneira organizacional para ter uma ordem estrutural. Mas, na verdade, irmãos, você é o grupo familiar. Então, aonde você estiver ali, o teu foco é gerar, cuidar e, de forma organizacional, então, fazer como Jesus disse para os discípulos. Junta grupos de 50 e 50 para nós cuidar desse povo. E aí, então, coloca-se, então, num grupo familiar, né? Nessa forma organizacional que nós temos, por enquanto, que é toda semana, né? 1 hora e meia em cada casa, para ver aquele momento, então, para se alimentar. Zaqueu tinha problema de se tornar um grupo familiar, porque tinha muita fluxo do mundo, as multidões atrapalhavam ele, tinha muito fluxo do mundo, era trabalho secular, era escola, era entretenimento, que estava dando dificuldade para ele se tornar igreja, se tornar grupo familiar, se tornar a casa de Deus. Olha o princípio espiritual que ele teve que decidir fazer, para ele então oficialmente ter um grupo familiar na casa dele que fosse produtiva, porque a primeira pessoa que ganha algo sobrenatural que vem de Deus no grupo familiar é o líder do grupo familiar. Ele é o que mais ganha, porque Deus está passando por ele primeiro, para ele poder então estender a comida para as pessoas que estão ali visitando, entende? Então eu sempre digo, o líder é o que mais ganha, é o que primeiro é exortado, é o que é o primeiro consolado, é o primeiro que é edificado, entende?
porque Deus tem que passar por ele é um canal. Então, olha só, versículo 4, olha o que ele fez, Zaqueu, e olha o que eu e você devemos fazer, e talvez não estamos ainda fazendo. Por isso que nós não estamos ainda conseguindo desfrutar, irmãos, desse rompimento nos grupos familiares. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Esse versículo é chave para você entender o que é consagração. Olha só, quando tu está no sistema do mundo, tu está num nível onde tu é alvo fácil para ser enganado pelo entretenimento, pelo trabalho secular, pelo estudo, por todas as coisas, pela família, pela tradição. Então, se eu quero verdadeiramente ser útil no reino e desfrutar e manifestar a glória de Deus no grupo familiar, a qual eu sou o grupo familiar, você é o grupo familiar, os discípulos, eles eram um grupo familiar, foi através daquele grupo familiar que eles conseguiram dar comida e manutenção, gerar e cuidar naqueles 5.000 homens aqui em Lucas 9,14. Olha só, ele teve que sair correndo quando ele descobriu isso. E aí ele correu e subiu, ele aumentou o nível dele, ele não estava mais no nível natural, ele subiu num sicômoro, quer dizer que ele teve que elevar a condição dele, ele tirou os pés do chão, irmãos, ele tirou o pé do pecado, ele tirou os pés do pó da terra, ele subiu numa árvore, ele se elevou, e ele ficou lá no alto, porque lá no alto ele conseguiria ver Jesus. Isto é consagração. Nós vamos ter que tirar os nossos pés da vida natural e terrena. E aí nós vamos ter que se negar. Porque nós vamos ter propostas todos os dias. Programa para a nossa edificação espiritual e programa para eu ir para a carne, para o mundo pecaminoso e para o sistema caído. Nós vamos ter essa tentação todas as vezes, irmãos, todos os dias. De segunda a segunda nós vamos ser tentados. Zaqueu, irmãos, ele entendeu. Não, eu sou grupo familiar, eu sou casa de Deus. Então, mas eu não estou conseguindo ver Jesus. O que ele fez? Ele subiu numa árvore, ele tirou os pés dele do pó da terra. Essa árvore, irmãos, é a árvore da vida. Porque só a árvore da vida pode te elevar a tua condição espiritual e te tirar do mundo pecaminoso. E tu viver algo muito louco, muito estranho. Porque aí tu como grupo familiar, tu vai ver Jesus. E te digo, quem vê Jesus nunca é mais a mesma pessoa. Não consegue ser mais a mesma pessoa. Ela se gasta nas coisas do rei, entende? Ela não está mais nem aí a nível assim, de afeição. Ela continua sendo marido, compromisso como autoridade do lar, continua sendo esposa, compromisso na parte de submissão do lar, continua sendo pai, sendo mãe, continua sendo filho, continua sendo empregador, continua sendo empregado, tudo normal. Mas quando ela vê Jesus, isso mais nada te tira do teu compromisso espiritual. Hoje muitas coisas tiram os crentes das coisas de Deus ainda, infelizmente, né? Mas porque falta consagração. Veja só aqui, não fala de oração, não falou de jejum, não falou de meditação, falou de atitude de violência para sair do mundo natural. Ele saiu da terra, ele estava no ar agora, lá no alto. E veja só, tinham muitas pessoas, uma multidão pressionando Jesus ali. Jesus não entrou na casa de nenhum deles. Jesus entrou na casa daquele que estava lá em cima, consagrado, separado totalmente do sistema do mundo, Zaqueu. E ele disse: Zaqueu, porque tu está aí no alto, então agora nós podemos ter um momento de comunhão lá na tua casa. Tu é o grupo familiar, vamos lá. E ele foi. E aí tu sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá dentro, ele prontamente, irmãos, eu decido vender a metade dos meus bens
dou metade para os pobres e restituo 4 vezes mais aquele a quem defraudado. Ele deve ter ganhado muita coisa de Jesus para ter tal atitude. Isso significa que ele perdoou o ofensor, aceitou o perdão das pessoas, restituiu, se livrou da amargura, se livrou da tristeza, se livrou da opressão do pecado. E Jesus disse, né? Pois é, hoje houve salvação nessa casa porque este está consagrado. Entende? Deu para entender o porquê que não está rompendo ainda? Falta nós termos uma atitude, irmãos, de violência contra a natureza pecaminosa. E eu quero dizer que essa natureza pecaminosa não é contra o irmão, é contra você mesmo. Porque é você mesmo, no caso eu aqui, estou falando de mim, é eu mesmo que estou impedindo de romper o meu grupo familiar. Porque me falta consagração, porque me falta eu ter atitude de violência contra as minhas vontades. E deixar só as vontades de Deus fluir. Porque a cidade é de Deus, não tem demônio, não tem diabo, não tem rodeio, não tem nada, não tem tradição, nem dia de pai, nem dia de mãe, nem aniversário, nem filho, nem pai, nem marido, nem esposa, que possa vencer Cristo. E Cristo é dono de tudo. Mas por que não está rompendo o meu grupo familiar? Falta-me consagração. Então ficou aqui um item, ó, versículo 4. Quando Zaqueu descobriu que Jesus ia passar ali, disse, meu grupo familiar tem que funcionar. E ele partiu para a consagração. Ele teve violência contra a natureza pecaminosa. Enquanto estava todo mundo na horizontal, ele estava num lugar elevado, separado do mundo. Enquanto os outros estavam rindo dele, ele estava sendo a visão de Jesus. Jesus olhou para cima e disse, é isso aí, é lá na tua casa então que vai romper o grupo familiar dessa vez, né? Porque todas as pessoas que congregam na igreja, irmãos, elas devem frequentar o grupo familiar. Aí você olha aqui num culto, domingo de manhã, aqui, quantas pessoas não estão indo em nenhum grupo? Convida elas para ir para o teu grupo. Influencia elas têm que participar de um grupo, porque é o grupo familiar que alimenta. O culto é um momento de comunhão, está tendo sim um momento de ensino, né? Mas o ministro mesmo sempre tem falado, a visão do Senhor mesmo, que é no culto de comunhão haja muitos testemunhos, muito compartilhar da mesa, que é o que a gente está conseguindo, graças a Deus, fazer, né? Mas alimento mesmo é lá no grupo familiar. E eu e você somos esses 12 discípulos aqui que o Senhor fala aqui em Lucas 9. Está nas tuas mãos organizar esse povo, conduzir esse povo para a mesa do Senhor através dos grupos familiares, né? E é claro, se o grupo familiar está rompendo, está fluindo vida, essas ovelhas vão ter vontade de vir no culto domingo para dar o seu testemunho, para ter comunhão com os demais irmãos, sabe? Isso é uma coisa que vai fluir bem gostoso. Não vai precisar a gente estar dando aquela manivela, olha, domingo no culto. Não, se o grupo familiar está fluindo, irmãos. Porque a consagração é essa, tu tem que se separar de tudo que é mundano. Por que Jesus fluía nos grupos familiares dele? E ele atraía as pessoas para perto dele. Porque ele tinha, assim, um processo de consagração que não era só no dia do grupo familiar. Era de segunda a segunda. Porque de segunda a segunda ele era grupo familiar. Então ele ia numa padaria, ele era grupo familiar. Ele ia no açougue, era um grupo familiar. Ele ia na sinagoga, ele era grupo familiar. Ele ia se alimentar lá com os pecadores, os publicanos lá, ele era um grupo familiar. Porque ele estava sempre consagrado, ele nunca fugiu da mente dele que ele era o grupo familiar, ele era a casa de Deus. E aí ele ensinou os discípulos a serem, e os discípulos nos ensinaram, através da Escritura, a ser também. E a gente só não está rompendo, porque os discípulos romperam, irmãos. Nos primeiros 300 anos a igreja, ela alcançou todo o globo terrestre, entende? E hoje nós temos uma dificuldade para romper numa cidade tão pequena como essa. Porque falta ter esse organismo vivo. Eu preciso ter na minha cabeça, eu sou um grupo familiar, aonde eu tiver eu tenho que estar catando uma ovelhinha lá para participar do meu grupo. E aí se tu não consegue presencial, ela não consegue presencial, instiga ela para fazer virtual,
Manda o link, apacenta, cuida, porque daqui um pouquinho você vai ver que vai romper. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então quero deixar esse compartilhar aqui desses 2 trechos bíblicos, né? As 2 funções do grupo familiar. E só vai funcionar se eu e você nos considerar essa peça necessária. Nós somos o próprio grupo familiar. Então, de forma organizacional, cada um tem um dia, cada um tem um horário, né? Mas você, grupo familiar, todos os dias tu tem que estar com as portas abertas para receber as ovelhinhas, para gerar elas, para cuidar delas. Aí um dia por semana vamos se reunir lá em casa então para nós nos alimentar de forma organizada, né? Mas todos os dias nós temos que ser esse grupo familiar. Pode ver que durante o dia a gente come várias vezes durante o dia, né? Porque a gente tem fome, né? Então, o grupo familiar tem que ser todos os dias. Você tem que apacentar essas ovelhinhas todos os dias. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe, então, em nome de Jesus Cristo, né? Tá terminando aqui a nossa live aqui, mas ficamos por aqui até a próxima oportunidade, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.